Estamos ao vivo, galera! Faz tempo que a gente não fala, hein? Deixa eu escrever aqui o nome. Ouro como investimento. Fala, Moisés! Moisés chegando. Nossa, tá chegando bastante gente, hein? Tá doido. Fala, Yuri! Ó, o Léo Fittipaldi tá aí. Esse clickbait funcionou, hein? Ó, o Diego tá aí. Waltrick. Gabi Vaguetti. Ó o André Vilão aí. Eita, vilão! Vamos investir! Ó o Guilherme, meu mano aí. A Mari tá aí com a gente. Beijos. Caiu no troll. Ó, o Lucas caiu no troll. O João Paulo vai vender o quê? Na verdade eu não vou vender nada. Vou trazer informação pra vocês. O Thiago tá aí. O Ruiz chegou pesado. Fala, pessoal. O povo aqui tá querendo ganhar, hein? Tá querendo ganhar dinheiro. Galera, hoje o papo vai ser bem legal. Vou bater um bate-papo com o Juarez Filho, né? Da Ouro Minas. Presidente da Ouro Minas. Vai ser bem legal. A gente vai falar sobre ouro, tá? Meu áudio... Calma, galera. Calma. Não se desesperem. Fique até o final. Fique até o final. Os caras tudo caíram. Não me reportem, não me reportem. Vamos esperar aqui o Juarez. Ele vai entrar aqui na live. Fala aí, Oriones. Galera, vamos falar sobre ouro, né? Eu sempre mencionei sobre ouro na minha estratégia. Valeu, Vitor. Sempre falei sobre ouro na minha estratégia, né? Como é um ativo importante de ter na carteira. Ó o John Santana aí, tamo junto. E vamos falar justamente com o cara, né, do ouro, Juarez Filho, né? E como a gente pode, né, diversificar o patrimônio com ouro, tá? Vai ser bem legal. Vou esperar ele chegar. Não sei se ele já chegou. Eu recebi aqui um request. Já recebi, ó. Ouro Minas Brasil. Então, vocês me perdoem, tá? Mas, vamos lá. Eu aceitei. Vamos ver se vai funcionar. Ó, o Juarez acho que tá aí, hein? Boa tarde. Opa, Juarez, tudo bem? Tudo bem, e você, Eric? Tô ouvindo bem, tô ouvindo Tudo bem. bem, tudo bem. Como é que tá meu áudio aí, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Ah, beleza, beleza. Juarez, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado por trazer aí o meu canal como uma forma de apresentar, né, para os investidores, né, uma outra forma, né, um outro ativo que eu sempre falei por tempos e coloco na minha estratégia, né, que é o ouro, né, um ativo muito interessante. Então, pessoal, se você tiver dúvida, eu sugiro que você coloque na caixinha de perguntas, tá? Tem aqui no cantinho a caixinha de perguntas, porque vai ser bem interessante, porque eu consigo analisar depois as perguntas e trazer aqui pro Juarez, tá? Porque às vezes passa muito rápido e eu não consigo identificar todas as perguntas. Juarez, me apresentando para o seu público, né? Antes de mais nada, só para avisar quem tá me vendo pela primeira vez, meu nome é Eric, né? Eu tenho um canal aqui, Investidor das Arábia. Eu falo da Arábia Saudita, né? E aqui é meia-noite agora, né? Então, assim, para vocês é boa tarde, para mim é boa noite. E aqui é um país que tem muito ouro, né? A gente vê as mulheres usando muito ouro, muito ornamento. Tem até uma rua do ouro aqui também, como tem em Dubai, né? Então, eu me inspiro aí também em ouro, justamente porque eu tô num país que eles utilizam bastante nos ornamentos, né? As mulheres, no caso. E aí, então me apresentando, eu falo aqui da Arábia e o Juarez, estou trazendo, ele é o presidente, né, da Ouro Minas, né, bem conhecida aí, quem é no Brasil provavelmente já ouviu falar, né, sobre a Ouro Minas, é muito grande, mas eu não quero introduzir ele, eu quero que ele faça a introdução, né, Juarez? Pode falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história e como você chegou, né, com a Ouro Minas e quem é a Ouro Minas, né, no mercado nacional e internacional. Tá bom, Eric. Obrigado, hein? Obrigado mesmo pela sua atenção aí. Que bom você tá aí nas Arábias aí, do outro lado do mundo aí. Isso Que aí. bom você estando aí para poder orientar a turma aí. Com Nessas coisas. certeza. Na verdade, o ouro é mais um investimento, né? Entre os outros, e o objetivo da Ouro Minas é facilitar o conhecimento das pessoas para que eles investam em ouro. Às vezes tem muita gente que tem curiosidade, talvez não vai investir agora. Tem muitos jovens que no futuro eles poderão ser um investidor, mas eles já começam a saber o caminho para poder investir em ouro, que é como qualquer outro produto praticamente. Não é difícil. Bom, a Ouro Minas é uma instituição financeira
ela é credenciada no Banco Central, é credenciada na CVM também. É uma empresa assim que, no Brasil, uma das especialistas na área de negociação de ouro, para vender para o investidor, para vender para o joalheiro, para vender para alguns setores de tecnologia. Então, é uma empresa que é bem especializada nesse setor. E ela vem, de uns anos para cá, procurando trazer esse informativo para as pessoas saberem como seria investir ouro, a dificuldade que ele tem. Às vezes a pessoa pensa que é muito difícil, que tem uma burocracia muito grande, e não tem. É como comprar qualquer outro produto. É como você se cadastrar numa corretora para poder fazer um investimento em ações ou coisa parecida. Pelo menos é uma empresa que ela tem experiência de 40 anos no mercado, e ela traz muitas soluções para que as pessoas que queiram investir ouro de uma forma tecnológica, talvez investir de uma forma física ou alguma outra forma que possa existir, que a pessoa conheça e ela queira saber como é que faz para investir naquele segmento. Sim, uma coisa que é legal, né, é isso. Você tem o investidor, e a gente vai falar sobre isso, né, vai explorar um pouquinho mais. Ele tem diversas formas de investir em ouro, né? E a Ouro Minas, ela permite, então, nesse caso, que o investidor ele consiga se expor, né, ao ouro. Em quais formas, no caso, ele consegue ter a forma física, né? Ele consegue solicitar, então, um ouro físico, né, que chega aí na sua residência, ou tem outras formas também que a Ouro Minas permite que ele também consiga se expor ao ouro? Tá. Então, a Ouro Minas é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Tá. A forma que ela procura negociar mais com os clientes é uma forma mais rápida, que ele tenha soluções mais rápidas. Por exemplo, tem a Bolsa B3, que ela negocia ouro também. Porém, você tem que fazer o cadastro na corretora, a corretora faz a compra na Bolsa, ela faz a venda para você, mas se você quiser retirar esse ouro, você vai ter que disponibilizar, marcar um tempo, ir lá no Banco do Brasil, ou onde esteja a custódia, para retirar essa custódia. Provavelmente você vai ter que ir com um caminhão forte para isso, então se torna uma certa dificuldade. Mas quando você pegou esse ouro, por exemplo, aí você quer vender de novo para a corretora. Aí você tem que pegar esse ouro, levar em uma fundidora, essa fundidora tem que validar novamente, aí você não pega mais ele, e ela manda para a Bolsa, para a custódia, aí validou novamente para você vender. Então isso leva muito tempo. Como a Ouro Minas tem um conhecimento muito grande na área, você comprou o ouro, você já pode levar ele, se você quiser comprar ele fisicamente, você pode levar para sua casa, você pode colocar num cofre. Hoje está tendo vários cofres em São Paulo, por exemplo, de aluguéis para isso. Ou você pode comprar através do aplicativo. É uma forma tecnológica que você compra ali no aplicativo, você compra, vende, e você consegue colocar dali do aplicativo direto na sua conta, ou quando você compra, transfere da sua conta direto para a compra desse ouro. Sim. Então acaba se tornando fácil. Mas através das corretoras, por exemplo, tem a XP, por exemplo, que tem as LFT, que faz a venda de ouro também dessa forma, uma aplicação através da corretora, que também são boas formas de se comprar. O que eu sempre falo é que, diante de uma cesta de produtos, não deixar faltar o ouro. Deixar o cadastro pronto na empresa que vende ouro para quando for comprar, comprou uma ação, comprou outra coisa, e se coloca lá um pouco em ouro. Porque é como se fosse um produto desse. E é um produto assim, muito firme, né? É o único produto assim, praticamente no mundo que nunca foi a zero. Ele sempre teve seu valor. Ele sempre teve essa condição. É muito legal, né? Porque é exatamente o que você falou, né? Acho que a diversificação para o investidor aí que pensa no longo prazo, a maioria dos investidores aqui que eu converso, pelo menos, eles falam: eu estou investindo para o longo prazo, eu estou investindo para aumentar meu patrimônio, né? E por que não ter uma porcentagem do seu patrimônio em ouro? Porque é uma reserva de valor, né? É isso que é interessante. Pessoal, se você aí tem ouro, comenta aí, tem ouro. Se você não tem ouro, escreve não tem ouro. Quero saber quem tá aí com ouro já, quem não tem ouro ainda. Porque se você não tem, é uma baita live, vale a pena você ficar até o final, né? E também,
senta aqui, ó, o dedinho no coraçãozinho para mandar essa live pros amigos, né? Potencializar o alcance. Então aperta aqui no coraçãozinho e manda para 2 amigos nessa live, porque tá bem bacana o papo. Eu vou deixar depois a live gravada, com certeza, né? Porque que tem muito conteúdo aqui, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Ô, Juarez, é exatamente isso que você falou. E aí é uma pergunta que eu tinha anotado aqui, né? Por que o ouro, né? Por que, as pessoas elas têm aí a falar, ah, não, o Daza, eu tenho o dólar. O dólar é uma reserva de valor. Eles confundem muito isso, né? E o dólar ele não acaba não sendo uma reserva de valor justamente porque ele tem uma característica que o ouro não tem, né? O dólar ele é inflacionário, né? Você consegue imprimir mais dólar, você consegue injetar trilhões, como aconteceu. Mas você não consegue criar ouro, né? Então, essa é uma característica muito importante pro investidor ele pensar na hora que ele for colocar uma reserva de valor, né? O pessoal tem muito costume de falar que o dólar caiu, o dólar subiu, e na verdade não é isso que acontece, né? É a moeda do país que caiu e que subiu. Por exemplo, o real, ele tinha caído, agora ele subiu. Então a moeda americana desvalorizou perante o real. Sim. Então, sobre outras moedas também. Então, mas o dólar, ele é uma moeda forte, lógico, mas ele é uma moeda americana. E o ouro é cotado em dólar. Vou dar um exemplo para você. O dólar hoje, o ouro hoje está 1.953 dólares a onça. Vamos lá. De 15 anos para cá, mais ou menos, o ouro sobrepôs ao dólar 600%. Então, ele é um produto que varia dentro do dólar. Então, se você guardar um dólar e eu guardar um ouro, obviamente, daqui a um tempo, você vai ter menos do que eu. Agora, por exemplo, hoje, o ouro, por exemplo, hoje está R$ 295 a grama, mais ou menos. Mas ele está 1.960 dólares a onça. Engraçado que, há um tempinho atrás aí, ele estava 1.800 dólares a onça e estava 325 reais. Mas como assim? O ouro subiu em dólar, está valendo 1.950 dólares a onça, e ficou em reais, ficou mais barato? Sim, porque a moeda brasileira valorizou. Exato. Ela valorizou. Então, mas a cotação em dólar, ela subiu. No mundo inteiro, o ouro subiu. Agora, depende da valorização da moeda, do país que está se operando ela. Então, nesse caso, o ouro ele oferece uma garantia melhor do que o dólar. Com certeza melhor do que o dólar. Então, ele é um patrimônio. É mesmo que você pegar $1, comprar uma casa por 100 mil dólares, daqui a um ano a sua casa vale 150 mil dólares. Então, o seu patrimônio subiu perante o dólar. Então, o ouro ele é tratado como se fosse um patrimônio. Nesse aspecto que eu sempre falo para as pessoas, tratar ele como um patrimônio. E é importante tratá-lo como patrimônio. Para você ir guardando para um filho, se você ir fazendo uma poupança para ele, que seja na poupança, que seja em dólar. Você pode pegar, por exemplo, em qualquer estágio aí, uma poupança, que uma pessoa guardou na poupança um determinado tempo, uma quantidade de valor na poupança, e depois ele comparar se ele tivesse guardado em ouro ou na poupança, quanto que seria isso. Você entendeu? Então ele vai ver que existe uma diferença. Porque a poupança ela tem uma valorização básica. Por exemplo, a pessoa tem um FGTS, por exemplo. Tem um FGTS, por exemplo. O governo hoje, eu acredito que ele paga por ano de juro pelo fundo de garantia, eu acho que não chega a 4%. Então você está com fundo de garantia, mas na verdade você está perdendo um pouco daquilo. Perdendo. Porque eu achava, inclusive, que isso deveria ser uma aplicação privada. Fundo de garantia. Eu quero colocar onde? Eu quero colocar no Banco Itaú, quero colocar no Bradesco, quero colocar no Banco do Brasil, quero escolher. Igual a previdência privada. Você tem a previdência do governo e a previdência privada. A previdência privada, óbvio que dá o dobro do resultado. O dobro ou mais. E talvez esses investimentos na questão de fundo de garantia também. Então, as aplicações,
ela tem os seus valores de acordo com a situação do governo, a situação econômica, mas o ouro ele flutua no mundo, né? É. Ele flutua no mundo, o preço dele flutua no mundo. Só para você observar um detalhe aqui, ó, da poupança, vamos lá, de 20 anos para cá, vamos imaginar que você colocou um dinheiro na poupança. Você tem uma rentabilidade de 137%. E no ouro você teve 305%. Então você vê assim que a diferença ela é grande. Então, mas não que deixe de colocar na poupança. Coloque, porque pode dar uma reviravolta uma hora, pode ser que o mercado se mexa para esse lado. Então, eu pego uma pequena parte, falo, não, isso aqui eu quero pôr na poupança. As pessoas não fazem isso. Ah, eu ganho, sei lá, vamos dar um exemplo, R$1.000, eu ponho 100 na poupança. Tudo bem, põe 100 na poupança, põe 100 no ouro também. Põe 100 no ouro, para você ter fazer um mix de mercado, né? Um multimercado, Uma mesmo que a sua carteira diversificação. seja pequena. É uma diversificação, Exatamente. né? O que eu sempre falo para as pessoas, o que eu faço na minha estratégia, né? Que o pessoal, tá, galera? E ela é baseada na estratégia do Ray Dalio, né? Que é um dos maiores investidores do mundo, né? Na estratégia dele, um dos fundos dele, que é o fundo All Weather para todas as estações, o ouro ele tem um papel muito fundamental naquela estratégia, né? Justamente por não ser inflacionário e justamente por o ouro ele se comportar em momentos onde outros ativos, outras classes de ativos não se comportam muito bem. O que a gente está vendo hoje, né? Atualmente aqui, ó, falando aqui 2022, né? Tá tendo uma crise, né, internacional muito forte, né? E se você puxar a valorização do ouro nesse ano já, galera, o ouro ele já subiu, ó, 8% esse ano. Enquanto a bolsa americana, ela caiu 8%. Então você vê que ia ter uma correlação aí negativa. A bolsa americana, que tem as maiores ações do mundo, elas se desvalorizaram nesse período. E o ouro, ele se valorizou. Ah, Daza, mas no longo prazo, a bolsa americana ela performa muito bem. Com certeza, né? Porque ela gera valor. São empresas. O ouro, ele é uma reserva de valor. Então aqui, você tem que pensar sempre com aquela cabeça de... não é um ou outro, né? É um e outro. Então você vai ter bolsa americana, mas você também vai ter ouro, né? Porque um vai complementar o outro. E nesses momentos de crise, você vê que o ouro ele performa muito bem. Então, se você tiver 100% em ações, você pode acabar indo mal, mas se você tivesse lá 10%, 15% em ouro, você teria uma parte da sua carteira indo bem justamente nesses momentos de crise. E não somente isso, né, Juarez? Você falou que o ouro, tendo ele fisicamente, você tem uma segurança maior, né? Porque você tem essa opção de ter, né? Eu vi lá o site da Ouro Minas, você consegue até comprar, né? Para presentear o parente com uma grama de ouro ou até mais, né? Você consegue mandar um cartãozinho para ele com essa grama, né? Na residência. Ou seja, você vai ter o ativo com você, né? O meu chefe aqui árabe, ele compra ouro. Ele falou, eu não gosto de investir em ouro pela internet. Eu gosto de ter o ouro fisicamente, né? Você tem, claro, o ônus e o bônus, né? Você tem que se proteger, vai ter que ter uma segurança maior, porque o ouro vai estar com você. Mas, em contrapartida, você tá com o ouro lá, né? Você olha ele, você toca nele, né? Então, essa é uma maneira interessante também de você investir. Claro que não é a única, tá, galera? Tem várias opções, vamos falar disso aqui daqui a pouco. Mas a Ouro Minas, ela permite isso, né? Sim. Deixa eu te falar, curiosamente, esses dias aí, chegou uma senhora, ela tem uns 70 anos, mais ou menos. E ela pegou e deu para uns sobrinhos dela, ela deu um ouro que ela tinha guardado. Que ela teve lá, inclusive essa mulher tem até um livro escrito. Olha. E ela teve lá no tempo lá de Israel não, dos problemas que teve lá com o nazismo, aquela coisa toda. E ela tinha guardado, tinha não, tinha uma parte, né? Uma barra de ouro de 1945. Tá Nossa. carimbado, 1945 na barra. E ela guardou, ela não tinha só essa, ela tinha algumas barras que ela guardou da época que ela comprou para ela vender. E uma delas ela acabou negociando conosco. Agora você vê, ela de 1945, ela pegou essa barra de ouro, chegou, chamou os netos dela e dividiu ali um dinheirinho para eles, falou, vou dar um dinheiro para vocês. Você vê, do tempo que ela guardou isso, Até até agora. hoje,
ela pegou e distribuiu. E talvez seria qual banco que ela colocaria isso lá na época? Onde que ela ia confiar mais? Onde que ela achou mais confiança para poder guardar o recurso dela, que era o dinheiro? Ela achou no ouro. Então, todo grande investidor, ele tem uma parte da carteira dele em ouro. Ele tem essa parte. Ele sabe que é um produto que pode segurar ele algum tempo. Por exemplo, igual eu estava comentando no dia, a Rússia, por exemplo. A Rússia, ela tem 20% das reservas dela em ouro. Você concorda que a moeda dela caiu, mas a reserva de ouro dela não? Está intacta. A reserva tá, segura a economia. Segura a economia. E engraçado que cada um coloca uma posição nessa questão dessa guerra, alguma coisa assim. O mundo está se mexendo muito agora, né? O mundo tá vendo quando que a dependência que tinha de um país do outro. Então, muitas vezes, o cara dependia 100%. Hoje ele percebe que ele tem que depender menos. Eu vi uma reportagem outro dia que passou no Globo Rural, que eu achei ela muito interessante. Acho que o fósforo ou fosfato é um produto que o agricultor coloca na terra e ele perde 30%. Perde 30%. Então, você colocou lá uma tonelada, você perde 300 quilos, porque essas 700 quilos adubou bem a terra, porque a planta não consegue absorver esses 30%. Ele fica lá. Então, é estoque que você tem que não dá para usar. Mas a Embrapa desenvolveu um produto com essa crise, apertou, né? A gente se mexe. Todo mundo se mexe. A gente corre quando o cachorro escapa da corrente, né? Mais ou menos isso. Então, a Embrapa fez um produto que passa na semente, que ela absorve esse fósforo, desculpe se é fósforo ou fosfato, acho que é fósforo, da terra. Então, aquilo que o cara tinha como perdido, hoje ele tem como estoque. Consegue. Então, ele vai ter talvez 3 ou 4, 5 plantios que ele não vai precisar colocar o fósforo ou o fosfato na terra. Então, a Embrapa criou isso. Então, se mexeu. Tem vários países se mexendo para uma coisa, se mexendo para outra, para não depender muito do gás, não depender muito do petróleo, já tem os carros elétricos, essas coisas todas aí. Então, os países agora, eu acho que eles começam a fazer a sua reserva mais garantida em ouro. Em ouro. Então, nós tivemos uma reserva tecnológica, nós tivemos uma reserva de o petrodólar e assim por diante. Mas eu acho assim que os países perceberam nessa questão da Rússia, por exemplo, o que segurou o patrimônio dele, porque o dinheiro pode derreter, mas e o patrimônio dele em ouro? Não. Então, por isso que essa colocação de sempre você agir como os grandes. Agir Exato. Como... Por que a reserva de ouro maior do mundo é lá nos Estados Unidos? Por que a Rússia tem reserva? A China tem reserva? Por quê? Não é à toa. Então, quando a gente vai fazer as reservas financeiras da gente, a gente tem que pensar nos grandes, como é que eles fazem. Do mesmo jeito que a gente lê uma história, como é que uma pessoa conseguiu ganhar ou ter alguma coisa na vida, a gente vai pegando um exemplo, alguma coisa, a gente acaba fazendo alguma coisa. Se a gente se basear nos grandes, a sua tendência é mais ficar grande do que pequeno. Concordo. E a gente deveria aprender já com o Silvio Santos, né, ô Juarez? Desde o começo o Silvio Santos falava, é 100 mil reais em barras de ouro que vale mais do que dinheiro, né? Então ele sempre passou essa mensagem pra gente lá e a gente não captava essa mensagem aí, que era a barra de ouro, né? Que sempre vai se manter naquele valor. Se o Silvio Santos desse o prêmio dinheiro naquela época, né? Eu acho que meu gato tá fazendo barulho aqui. Vamos ver se ele vai parar daqui a pouquinho, né? Porque tá atrapalhando aqui na minha live. Se o Silvio Santos desse 100 mil reais em dinheiro naquela época, aqueles 100 mil reais hoje já não valeria mais, né? Ele vai perdendo aquele valor, né? Então, se você corrigir pela inflação, hoje teria que ter muito mais para ser os mesmos 100 mil reais daquela época. Mas o ouro não. Em ouro, se a pessoa manteve aquele 100 mil em ouro, ela manteve aquele valor, né? E pode até se valorizar ao longo do tempo, né? Como uma reserva de valor, né? Um fato interessante que eu trouxe aqui, né, que você acabou de falar, os Estados Unidos eles têm mesmo, né, a maior reserva. Eu não sei se aumentou ou não, né, 8 mil toneladas, né, de ouro, né, aproximadamente, né. E galera, o ouro ele é tão denso, né, ele é tão denso, é tão pesado que
Esses números que eu trouxe aqui, não sei, é uma estimativa porque não tem como você determinar quanto de ouro já foi extraído no mundo, né? Mas pelo que eu vi aqui, fica em torno de 190 mil toneladas extraído. O Juarez sabe mais do que eu, né? Ele pode até me corrigir se tiver um número muito inconsistente. Mas essas 190 mil toneladas você poderia colocar aí numa sala não muito grande, né? De 30 metros de comprimento por 10 metros de altura. Aproximadamente, tá? Isso é uma estimativa aí do... Eu até peguei do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Porque o ouro ele é muito denso e ele é escasso. Uma hora vai acabar, né? Não é para sempre que vai existir o ouro. É igual você que investe em Bitcoin, né? Você investe em Bitcoin falando, Bitcoin é reserva de valor. Ainda não é uma reserva de valor, né? Ele ainda não se provou no tempo. O Bitcoin é muito recente, né? Ele é muito volátil, tem muita volatilidade. Enquanto o ouro, ele já se provou com o tempo, né? Ele tem uma volatilidade, mas ele já se provou com o tempo. Isso daí é inegável, né? Que o ouro vale a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Se você for no Brasil ou se você for aqui na Arábia, o ouro ele é um metal precioso em qualquer lugar do mundo, né, Juarez? Então, assim, o ouro é uma reserva de valor. Bitcoin ainda não é, tá? Pode ser no futuro, né? Mas não é atualmente, né? Mas eu acho que em algum momento o Bitcoin acaba ficando uma parte lastreada em ouro. É. Você percebe que toda vez que você vê uma propaganda do Bitcoin, ele aparece na cor de ouro, muitas vezes? O olho brilha, né? Ele aparece na cor de ouro. E outro dia até vi um rapaz falando sobre as criptomoedas e atrás um monte de barra de ouro. O que as barras de ouro estão fazendo aí, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Nós temos que ter um lastro forte, né? E esse lastro forte é simbolizado até hoje pelo ouro. Mas deixa eu te contar, sobre a densidade que você falou aí, o centímetro cúbico do ouro pesa 19 gramas, ponto 3. Mas tem, o ósmio é mais pesado que o ouro. Ele é 22 gramas por centímetro cúbico. Por centímetro cúbico. E tem também o tungstênio também, que acontece que o que muda muito é o ponto de fusão. Por exemplo, tungstênio. O ouro é 19,3, né? O tungstênio, ele é 19,1. Porém, para fundir o tungstênio, vai ser de 3.000 graus para fundir. O ouro é 1.060 graus, funde. Já o tungstênio, você conhece tungstênio? Não conheço. Você conhece. Todo mundo que está assistindo essa live conhece tungstênio. Ui, o que é isso aí? Porque quando você vê a lâmpada acesa, aquele fiozinho é tungstênio. Ah, você tá brincando, olha. Agora já sei, ó. Me aprendi o negócio, hein, ó. Tungstênio, aquele fiozinho é tungstênio, porque ele queima e não derrete. Ele fica todo o tempo aceso. Aí ele está no vácuo ali, ele queima, fica aceso ali um bom tempo, aquele tungstênio ali. Então aquilo ali é o tungstênio. Então, mas ele tem praticamente o mesmo peso do ouro. O que muda é a fusão. O dele é quase 3.000 graus. Mais ou menos isso. Mas olha só. Nessas barrinhas que a Ouro Minas vende, o padrão mundial do ouro é uma onça. É uma onça que é 31 gramas, ponto 104 mais ou menos. Legal. E a gente tem esse padrão que é uma onça. Tá vendo? Bonito vendo. Essa caixinha é bonitinha, ô Juarez. Hein? Essa caixinha quadradinha. É bem bonitinha essa embalagem aí, hein? É bonitinha. No Brasil, só Ouro Minas pode fazer essa embalagem. Patenteada? É patenteada. Aqui, ó, depois tem aqui, ó, de 10 gramas, que é do mesmo tamanho, só muda a espessura. E tem a de... Aqui, ó, 5 gramas, que é do mesmo tamanho, que muda a espessura. Então, a gente procura fazer as barras todas do mesmo tamanho, só mudando a espessura, porque fica muito ruim uma barra pequena, uma grande, e a gente criou um padrão como se fosse dólar de tamanho, porque a nota de $1 é praticamente do tamanho da nota de $100. É mais ou menos isso. Então, as barras nossas, até 50 gramas, são todas do mesmo tamanho. Depois muda um pouco, né? Tem 250 gramas. Outro detalhe. Quando você compra na bolsa, você só pode tirar o ouro quando der 250 gramas. Então, pela bolsa você tem o contrato, né? OZ1D, que é 250 gramas. Você tem o OZ2D, que é 10 gramas, e o OZ3D, que é 0,22, né? Se eu não me engano. É 0,25, acho. Então, 25. Mas você pode retirar. Mas para retirar, você tem que esperar juntar praticamente as 250 gramas. O que é muita coisa, né? Mas dinheiro, tá quanto?
Mais de, 60 vai dar quase 100 mil reais. quase 100 mil. É muita coisa, É. assim, para o investidor comum, né? Então, o que a Ouro Minas oferece é a facilidade da pessoa fracionar a compra, receber ela fracionada, lógico, com os documentos, ele faz um cadastro, ele deixa prontinho, é como se abrisse uma conta no banco. É a mesma coisa de abrir uma conta para poder fazer as compras. Então, ela facilita muito a aquisição da pessoa. Legal. Ô Juarez, uma dúvida aí que eu tenho, não sei se isso é. Eu tô viajando, né? Muita gente aqui no meu Instagram, eles gostam de ações americanas, né? E a gente sabe que tem bastante ação de mineradoras, de ouro mesmo, no exterior, né? Você tem a Barrick Gold, por exemplo, que é uma grande mineradora, né, no exterior. Você tem a Franco-Nevada, que é uma outra grande mineradora, né? E outros metais preciosos, mas um dos fortes é ouro, né? E eles conseguem comprar também as ações dessas empresas, né? E você consegue ver que a ação ela anda bem próxima aí do ouro. Claro que não anda igual, né? Porque o ouro é um ativo diferente de uma ação, né? A ação é uma empresa por trás, mas ele tem uma correlação positiva, né? É possível, assim, o investidor, além de investir em ouro, ele conseguir investir, sei lá, em mina de ouro? Tem alguma opção dessa, algum contrato desse também, ou não? Assim, o investidor comum, ele consegue somente se expor a ouro mesmo? Não, tem sim. Inclusive aqui no Brasil já tem aí umas 2 ou 3 mineradoras que estão com o capital aberto aí para esse tipo de venda. Mas normalmente os investimentos que vêm de fora para as mineradoras, a mineradora acaba fazendo, colocando à venda as ações dela lá fora. A No maior, a mercado maior, exterior. a maior oferta deles acaba sendo lá fora. É, As empresas canadenses são muito especialistas nisso. é, E empresas australianas também. Então, eles oferecem essa condição da pessoa investir. O investimento numa mina tem 2 formas de se investir, através de fundos também, porque existe algumas têm um prazo muito longo para começar a retornar o investimento. aham, Então, quando se torna um prazo curto, acaba a rentabilidade sendo menor. Mas existe sim, a pessoa pode investir na mina, aqui no Brasil também tem, e isso está começando a ficar melhor aqui dentro. O Brasil, na verdade, na questão da área de mineração, ele está evoluindo bastante, né? Ele está evoluindo, tá. porque o Brasil ele veio de uma condição na área da mineração, aí depois de um determinado tempo, as terras virou da União. Então, as áreas que se trabalhava, começou a se criar, o governo exigir uma forma diferente de ter um tipo de documentação, talvez era mais simples, aí se tornou um pouco mais burocrático, mas cada evolução exige uma mudança. Então, hoje, o Brasil está se adaptando a isso, se adaptando a novas normas, novas regras, mas o Brasil é muito produtivo, né? Ele é muito Sim, produtivo, é então a certo. tendência é melhorar, e daqui uns dias as pessoas investirem em minas é muito importante que toda vez que o cara vai investir numa mina ou qualquer produto financeiro, saber o relacionamento dessa empresa com a CVM, se tem um Exato. controle sobre isso, para ele ficar um pouco mais seguro, porque todo mercado tem um pouquinho de risco. Então, mas pelo menos ele tem que se cercar no máximo de segurança que ele puder. Concordo. Concordo contigo. Ô, Juarez, uma dúvida aqui que até é boa. O Carlos perguntou aqui, ó. Tem alguma alíquota de imposto se ele comprar o ouro físico e depois revender com lucro? Ele precisa pagar algum imposto de renda para o governo? Aqui, né, o Carlos, deixando bem claro, se ele comprar ouro através de um ETF, né? Sei lá, o ETF lá no exterior, IAU, né? Ou um ETF no Brasil, acho que é o Gold 11, se eu não me engano, já é um ETF. Você tem a alíquota de imposto de renda, né? Você comprou lá o seu ETF, vendeu com lucro, você tem que pagar o imposto de renda para o governo. Se ele comprar o ouro físico, ele tem que pagar também imposto? Tem algum ou tem tipo assim um limite que ele pode se isentar disso? Ou se não, caso a gente consegue, caso essa informação não seja tão clara, a gente consegue depois trazer pros seguidores. O Eric, o imposto do ouro ele é igualzinho das ações. Quando Ah, você tem o investimento e o capital não passar de 20 mil reais, não tem imposto nenhum. Se eu comprei, por legal. exemplo, no mês 10 mil em ouro, ele foi para 19 mil, sobre esses 9 mil eu não pago nada de imposto. Nem que for Show. todo mês, o ano inteiro. Então ele obedece o sistema de cobrança de imposto igualzinho
das ações. Das ações, de Okay? operações comuns. Legal, legal. Então é isso, né? Ficou claro, né? Você tem até, então, 20 mil em vendas, né? Em operações comuns mensal, né? Consegue ter mensal. Então, cara, se você tiver um capital bem grande, né? Você consegue negociar todo mês aí. Mas o que eu faço, tá, galera? O que eu gosto de fazer, eu gosto sempre de acumular bons ativos, né? Então, a minha estratégia é sempre estar comprando aí ouro todo mês ou a cada 2 meses e nunca vender, né? Porque o ouro você sabe que ele vai se valorizando ao longo do tempo, né? Então, a ideia aí principal é você estar sempre com aquela porcentagem do seu portfólio e tá aumentando esse patrimônio, né? Não, eu acho que, por exemplo, todo negócio, tudo é investimento. É. Quando você vai sair de casa e você se arruma, fica bem arrumado, você está investindo em alguma coisa. Você vai no jantar com pessoas, Trocando, você está investindo, né? no seu visual, você está investindo na confiança que as pessoas vão botar em você. Sempre a gente está investindo em alguma coisa. Então, quando você pega assim, o ouro como investimento, só de você guardar ouro, as pessoas vão saber que você é conservador. E o conservador tem o seu valor. A pessoa que faz, tem um investimento em ouro, ele é reconhecido como conservador. Ah, não, ele é conservador, ele gosta de ter ouro. A outro não, o outro compra tal coisa. Não estou falando que os outros não tenham a sua confiança, mas o investidor de ouro, normalmente ele é conservador. Então acaba criando essa ideia do conservadorismo do investidor de ouro. Legal. Juarez, pra gente tá aí quase encerrando, porque eu vou trazer algumas perguntas que eu vi que... eu tenho até um seguidor aí, né? Eu esqueci o nome dele, mas ele sempre tá comigo. Ele é Ourives também, ele trabalha com ouro, né? Então acho que ele até mandou umas perguntas mais técnicas aí depois. Eu vou te colocar aí numa saia justa. Mas antes de mais nada, vamos lá então. Pessoal, só pra gente consolidar aqui. O ouro, ele é uma reserva de valor, ele se aprecia com o tempo, diferente do dólar, diferente do real, que são moedas que são inflacionárias. A gente está vendo a inflação no mundo todo subindo, mas o ouro, ele não se inflaciona porque não tem como você criar mais ouro, tá? E como você pode investir? Através de contratos na bolsa, na B3, né? Você pode ter ações, né? Como o próprio Juarez falou, ações de mineradoras na bolsa aí do Brasil, né? Sendo negociados ou no exterior, que a grande maioria estão no exterior. E você pode, né, através aí de ETF e também o ouro físico pela Ouro Minas, né? A partir de 1 grama. Você tem barrinhas menores do que 1 grama ou 1 grama é o mínimo lá para... A partir de 1 grama. E pelo aplicativo. E pelo aplicativo. Isso é totalmente digital, né? Já é top. Totalmente digital. Pelo Ouro aplicativo. Minas App. Chama Ouro Minas App. Ouro Minas App. Então você já também consegue através do aplicativo. Já vou baixar. Vou fazer lá, vou até comprar para minha mãe lá, dar de presente para ela. Gostei dessa ideia aí, dessa barrinhazinha, vou dar para ela, né? De presente. Então, pelo aplicativo também vai ser mais uma opção interessante. E aí, o Juarez, deixa eu trazer aqui então as perguntas. Vamos ver se tem pergunta aqui. A partir de quanto? Ó, da Annelise, em valores, então é 1 grama, né? Se a gente for trazer aí, a porcentagem vai ser em torno de 200 e 300 reais, alguma coisa assim? Média, 300 reais. É 1 grama, o mínimo para comprar ele físico. Tá, então é bem acessível, né? Se a pessoa ela se programar, né? Ela ficar comprando ações, fundos imobiliários todo mês, ela pode tirar um período, né? Ao invés de comprar ações fundo imobiliário, ela vai lá, né? E compra um pouquinho de ouro. E se ela fizer isso aí sucessivamente, né? Isso que é legal. Ao longo do tempo, ela vai... 300 reais, 1 grama não é nada. Mas se você fizer isso consistentemente, né? O que a gente faz como investidor, lá na frente, cara, você vai ter um valor enorme, né? Ou uma quantidade enorme e você nem vai imaginar, né? Porque de pouquinho em pouquinho você não percebe, né? Mas no longo prazo faz toda a diferença, né? Sim, faz toda a diferença. Uma coisa que eu sempre coloco aqui, que 1 grama de ouro sempre... Tá me ouvindo? Oi, deu uma travadinha, voltou. Você consegue me ouvir, Juarez? Tô ouvindo bem. Você falou que 1 grama de ouro, aí travou para mim aqui. 1 grama de ouro é praticamente uma arroba de boi. Uma arroba de boi. Show. Ó, quais são as formas de pagamento para comprar? Né? Você falou pelo aplicativo, né? Então ele acha que pode colocar o cartão dele, né? Tem outras formas?
Você pode pagar pelo cartão de crédito, você pode pagar pelo cartão de débito, você pode fazer Pix, você pode fazer um TED. A Tem comercialização em várias opções. dinheiro, a gente só até R$ 10.000. Mas fora disso, Tá, é uma norma do Banco Central, inclusive, fora disso tem que ser transferência bancária. tá ótimo. Pelo menos tem várias opções, né? Então não tem como também Sim. achar como impeditivo isso daí, né? O Dex perguntou aqui se tem outros ouros, por exemplo, ele falou, qual que é a diferença do ouro amarelo para outras cores? Tem outras cores de ouro, sem ser o amarelo em si? Ou se for outra cor, é melhor Não, fugir que é falso? não, não, o ouro é sempre amarelo. Quando o pessoal fala de ouro branco, ele está falando às vezes de paládio, está falando às vezes de algum outro minério que tem um valor bem comparado Ah, com o ouro, interessante. então eles chamam de ouro branco. Mas não é o ouro em si, né? O ouro em si é o Não, o amarelo. ouro, o ouro é sempre amarelo. O ouro é sempre Perfeito, amarelo. perfeito. Vamos ver aqui, ó. Cadê o meu amigo? Ele tinha colocado aqui. Ó, isso aqui, acho que é dele aqui, ó. É bem, bem técnica. Não sei como é que vai ser isso aqui, ó. Qual o spread de ganho na purificação? Não sei se nem se é aberta essa informação, né? Qual que é a marca? Porque ele Não, é Ourives. o, o, o ouro, quando você pega ele, que ele está impuro, vamos chamar assim, ou ele tenha vindo de uma mineração, ou ele tenha vindo da joia mesmo. Porque, por exemplo, no Brasil, tem os leilões da Caixa Econômica que as pessoas compram e acabam fundindo esse ouro novamente, fazendo ele virar novamente um ativo financeiro para poder jogar no mercado de novo. A Caixa Econômica, por exemplo, ela faz por ano, cerca mais ou menos de 4 a 5 bilhões de vendas de ouro para nos leilões que ela faz, Sim, porque quando a pessoa empresta o ouro da Caixa, larga o ouro em garantia e acaba a pessoa às vezes não pagando, ela acaba fazendo o leilão. Esse ouro acaba voltando para o mercado, ele acaba, quando se emite novamente o documento fiscal dele, se recolhe 1%, virando novamente o ativo financeiro. Esse ativo financeiro pode ser exportado, pode ser consumido novamente aqui dentro mesmo. Mas o custo para refinar o ouro depende da fundidora. Ele gira em torno de 0,3% a 1%, dependendo da forma que da tá o forma. ouro. Então, a média de custo para se purificar um ouro de joia vai de 0,3% a 1%. E o 1%. ouro das regiões garimpeiras, ou mineradoras, por exemplo, ele gira em torno também de 0,3% a 0,5%. 0,3% a 0,5%, por aí. Então, o custo de purificação spread é esse que você paga para purificar. Aí, conforme Perfeito. o seu trato com a empresa, pela quantidade que você purifica ou não, talvez ela te dê uma condição melhor de Vai preço aí. reduzindo. Legal, legal. Muito bom, essa, muito boa, muito esclarecedor e muito técnica essa pergunta, né? Ó, vamos ver aqui se tem mais perguntas aqui. Ó, pergunta da Daniele, né? Ouro em ETF é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Como a gente falou, você vai estar acompanhando o preço, né? O ETF ele vai estar lá acompanhando o preço do ouro, né? Então, teoricamente, se o ouro for bem, né? Se o ouro mundialmente for negociado aí um valor e esse valor começa a subir, com certeza aquele ETF, né? Ele vai acabar se valorizando. Aquela cota de ETF, ela vai acabar se valorizando. Mas como o Sim, próprio Juarez falou, né? O ouro físico em si, ele tem todo o seu valor e é totalmente diferente, porque você tem o lastro dele. Se você cortar a internet da sua casa, você não vai ter acesso ao seu home broker e você não vai ter acesso lá ao seu ETF, né? Mas se é. você tem o ouro físico com você no seu bolso, né? Você consegue levar contigo em qualquer lugar do mundo, né? Não, positivo. Se você tiver com ele declarado, tudo certinho, se você for sair do país, você vai ele fala, você tem alguma coisa a declarar? Você pode declarar, não tem problema. Pode levar, ele pertence a você, está declarado, tudo em ordem, certinho, não vai ter problema nenhum. Pode levar para onde você quiser. Ó, o Fábio pergunta aqui, o ETF tem variação cambial? Sim, se o ETF ele for negociado no exterior e tiver em dólar, ele vai ter essa variação cambial. Mas o ouro Sim, também, né? O ouro ele também é em dólar, mas se sim, você traz mesma coisa. a reais, né? Você às vezes acaba até vendo o preço do ouro cair, mas aí você vai olhar o ouro lá fora, ele tá subindo, mas em reais tá caindo, né? Mas não é o ouro que tá caindo, né? É a cotação que mudou, né? É a cotação que tá impactando, né?
Você sabe, Eric, tem uma coisa que é muito importante observar quando a pessoa aplicar no fundo de investimento, seja em dólar, seja em ouro também, em dólar. Tem fundo de investimento que tem a parte de ouro, a parte do ouro. Existe o pico de variação que o banco garante. Por exemplo, o banco fala, se subir 20% eu pago, passou disso eu não pago mais. Ó, e aceita o limite de baixa também. Então, sempre é bom a pessoa olhar, quando fizer um contrato dessa forma, de aplicação através de fundos, saber se tem essa variação, se tem um limite. Igual a Bolsa. Quando a Bolsa lá começa a despencar, eles não cortam tudo lá para paralisar, para poder começar o pregão de novo. É Circuit mais ou menos breaker. isso. Exatamente, para poder evitar que aconteça alguma coisa muito, assim, muito ruim no mercado. É uma Então, velocidade muito quando ele forte, garante né? o preço do ouro, tem uns fundos que garantem até tal valor, tanto na alta quanto na baixa. Ó, daí você perguntou se vocês fabricam ouro em outros formatos além da barrinha, né? Vocês conseguem fazer formatos customizados ou não? Somente a barrinha mesmo que a Ouro fabrica? Nelise, tem a pirâmide aí? Ih, tem uma pirâmide aí? Isso aí Tem, tem. Olha isso aí eu só, vou. Chegando no Brasil, nós eu vou pedir uma fazemos as pirâmide barras, dessa aí. nós fazemos as barras customizadas, fazemos as barras que, tipo assim, é para presente para as Aham. pessoas. A gente coloca nessa embalagem nossa o nome. Tem muitas empresas que compram que ele dá de presente para os funcionários, Que legal. para os seus fornecedores. Ele dão premiações para a equipe. É que eu não tenho aqui comigo a barrinha, mas temos uma forma de pirâmide, uma Que barra em legal. forma de pirâmide, também que ela vai mas ela é 50, 100 e 250 gramas. Tem uma Então tem pesadinha, né? várias empresas fazem essas premiações em ouro. É Que muitas empresas massa. que fazem isso. Então nós fazemos tanto as barras quanto a embalagem que envolve ela, com o nome da empresa, para a empresa poder Legal. divulgar a sua marca também nos outros lugares, né? Tá. Eu vi que um seguidor aqui, o Tibi Hog, queria fazer uma parceria comercial. Ô, Tibi, aí você entra em contato diretamente aí com o Instagram da Ouro Minas, né? Caso você queira fazer uma parceria comercial, manda mensagem para eles lá, segue eles também, que aí você fala direto com eles, né? Para não ter nenhum problema de falta de comunicação. Ó, do John Santana aqui, ó. Posso comprar no app? E aí ele perguntou se a barra chega em casa pelo app. Se ele comprar, a barra chega em casa, certificada. Como funciona a diferença do app pro site ou não tem diferença nenhuma? No aplicativo, ele vai comprar. Quando ele compra no aplicativo, é colocado na custódia. Mas ele fala, eu quero, e manda para mim. Em 24 horas, a gente manda com segurança para o Perfeito. endereço que ele quiser. Tá, então é massa. Okay? Então ele tem essa opção de deixar em custódia da Eurominas mesmo, né? Ele Então ele não pode precisa. deixar na custódia aqui, que a gente tem terceiriza essa custódia, inclusive, com segurança, com seguro, tudo. E Perfeito. ele pode, a hora que ele bem quiser, ele pode chegar e falar, ó, eu quero resgatar. A gente pega, manda para casa dele com toda a segurança. Tá, e aqui mais uma que ele colocou. Tem um certificado e ela vem com algum certificado de pureza também? Vai com certificado de pureza, vai tudo certinho, com certeza. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, gente, tem muita pergunta aqui, eu não vou ficar segurando o Juarez tanto, não. Vou tentar Não, pode perguntar, não tem problema reduzir nenhum, não. aqui, ó. Ah, tá, vamos mais uma do Dexter, que ele tá louco pra. Ih, acho que ele tirou a pergunta aqui. Ele queria saber como saber se o ouro é verdadeiro ou não. Tem alguma dica aí de especial pra quem tá querendo em si. Claro que com certeza pela Ouro Minas vai ser original, né? Mas se ele tá lá se aventurando, ele vê ouro, tem alguma dica? Ele morde o ouro pra ver se a massa é Ó, original ou não? Tem essa dica aí? por exemplo, é a mesma coisa que você perguntar para uma pessoa como é que ele sabe se um dólar é falso ou não. Então, ele vai ter que, primeiro, comprar de uma empresa confiável, para Exato. ele poder. Uma das coisas é importante. Então, por exemplo, o dólar. O dólar, para você comprar para viajar, é importante que você compre numa loja credenciada. Aliás, a Ouro Minas também trabalha com câmbio também, ela vende câmbio para viagem, ela vende Legal. câmbio para exportação. Então, é importante que ele compre de uma empresa credenciada, porque se houver algum problema, ele tem onde recorrer. Eu vou te dar um Exato. exemplo. Teve uma época que eu fui aqui na Argentina e tinha uma pessoa na fila que foi junto com um grupo de turistas nosso lá.
E ele estava, nós fomos vender $1, né, para poder passear lá na Argentina. E essa pessoa pegou, a mulher segurou a nota dele e chamou a polícia. E eu estava na fila atrás. Ela pegou, aí chamou a polícia, chegou um policial, eu falei, o que foi? Aí ela pegou, falou assim, essa nota aqui não é verdadeira. Aí o policial perguntou, lógico, lá na língua deles lá, onde que ele tinha comprado essa nota. Eu falei, eu Conseguiu, né? comprei lá no Brasil. De quem? Comprei de um amigo. Então, aí a situação dele foi ficando um pouco difícil. É. Aí mas quando você não tem um papel, nada de onde você comprou, da empresa que você foi lá, comprou, falou, não, eu comprei de um amigo lá, que ele me vendeu um preço melhor e tal. Falei, pois é. Mas como eu conheço um pouquinho, eu trabalho com isso também, eu olhei a nota, falei para a moça, né? Falei, escuta, deixa eu ver a nota. Eu vi a nota, falei, não, essa nota não é falsa. Essa nota não é falsa. Ela pegou e falou assim, não sei o que, tal. Eu falei, não, eu acho, sinceramente, que não é. Eu não estou Não é. afirmando totalmente, mas vamos falar aí, 90% acho que não é. Tá bom. Aí ela pegou, falei, mas devolve a nota para ele. Ela ia cortar na tesoura, porque eles cortam na tesoura na hora. Já é para tirar de circulação, Aí né? ela pegou, devolveu a nota para ele, isso era uma casa de câmbio lá. Ele pegou, foi no banco, e o E banco viu que a aceitar. nota era verdadeira, acabou vendendo. Mas tudo Não, bem. Mas se ele não tivesse desembaraçado dessa forma, ele tinha criado um problema sério lá no podia país. complicar a vida Ele ia, dele. ele ia para a delegacia, não sei o quê, aquela coisa toda. Então é muito importante você comprar sempre de uma empresa credenciada, tanto o dólar quanto o ouro também. Bom, você conhecer o ouro, como que se ele é verdadeiro ou não, se você pegar nele, você já vai sentir um pouquinho sobre o ouro. Ele é mais pesado. De fato, quando as pessoas colocam ele no dente, essas coisas assim, ele não. Se você colocar um ferrinho no dente, dá aquela coisinha de imã, não dá? Você sente o mental, né? O É, metalzinho, né? principalmente na obturação que a pessoa tiver, uma obturação. Então, mas se ele colocar o ouro, não muda nada. Então, por isso que algumas pessoas colocam no dente assim, Ah, só para entendeu? sentir. Legal. Mas o principal fator é você comprar de uma empresa que tem um certificado, que tem a qualidade, assim como no dólar também, que ninguém é obrigado a conhecer dólar, mas acaba se acontecer do cara comprar um dólar que tem uma nota falsa no meio, ele acaba tendo dor de cabeça com isso. Então, Exatamente. se o cara quiser, se um cara que, ou se ele compra ouro, ele não tem um ourives aí assistindo a gente, ele vai em qualquer Tem. ourives da cidade, vai numa loja que vende joias, uma joalheria, só pergunta, escuta, esse ouro é verdadeiro? A joalheria vai olhar, é verdadeiro. Eles conhecem bem, né? Eles já têm essa prática. Bate Então, o é olho, né? importante também, outra coisa que ele pode fazer também, na cidade dele, se tiver a Caixa Econômica, que faz lá os penhores, ele pode chegar lá com o ouro e falar, escuta, só verifica para mim se é verdadeiro. A pessoa, com a técnica deles lá, vai falar se é verdadeiro ou não. É uma das formas que ele pode se certificar. Além dele Perfeito. confiar na empresa, ele pode chegar no ourives, ele pode chegar numa joalheria que as pessoas são experientes nisso e já fala para ele se aquilo lá é ouro ou não. Show de bola. Então aí tira uma dúvida do Dexter aí, espero que esteja esclarecido, né? Ó, o Jonathan falou aqui, com a guerra da Ucrânia, o ouro desvalorizou. Ó, se a gente trazer, eu acabei de olhar agora, tá? Praticamente agora aqui a cotação do ouro no início do ano para cá, o ouro se valorizou, né? E nos últimos 12 meses o ouro também se valorizou, né? Então, eu não sei qual foi o período que você olhou a cotação, né? Porque aí, se você olhar de períodos, ele vai ter uma desvalorização. Mas se você olhar desde o começo do ano, de janeiro até agora, ele veio se valorizando, né? Qual a previsão do ouro para a continuidade da guerra? A gente, como o Juarez falou, né? A gente está vendo que os países, no geral, eles estão aí com reservas em ouro e a tendência é eles aumentarem essas reservas, né? Para não ficar aí somente lastreado a uma moeda como o dólar, por exemplo, né? Sim, Eric, eu acho que ele fez uma pequena confusão no seguinte aspecto. A pergunta dele é uma pergunta interessante. Ele está Legal. falando que o ouro desvalorizou em reais. Ah, Em entendi. reais. Por quê? Porque o Brasil, nesse momento agora, o Brasil é um país de muita oportunidade. A nossa taxa de juros está muito alta
e está sendo um país confiável para isso no momento. Exato. Então está tendo uma injeção de dólar aqui muito grande. Então o que está acontecendo? A moeda brasileira está valorizando. Ela está valorizando. Então ela estava 5,60, por exemplo, agora ela está 4,68, por exemplo. Então praticamente é R$ 1 por dólar, Uhum. praticamente. Então, se você pegar a cotação do dólar, se ele tivesse lá com 1950, com valor de 5,60, e agora você vê com valor de 4,68, por exemplo, dá a impressão que o ouro baixou, mas o ouro, no mercado internacional, ele não baixou. Ele, Exatamente. ele dá a impressão que abaixou porque o real está mais valorizado. O real, que estava desvalorizado a 5,60, agora está valorizado a 4,60. Então, o que ele está comentando é que o ouro abaixou em Em reais, reais. mas na cotação Faz sentido. internacional não. E eu olhei, Exatamente isso. eu olhei em dólar, exatamente. Por isso que para mim a cotação estava sempre subindo, né? Mas em reais Sim. o ouro ele acabou se desvalorizando. E o que é legal, galera? É justamente isso. É momento, tá? O mercado ele funciona em momentos. Então, quando uma Selic tá alta, você vê o quê? As pessoas tirando dinheiro de ativos, como ações, e indo para renda fixa. Tirando dinheiro de outros ativos e indo para renda fixa. Mas chega um momento que essa Selic ela vai começar a cair de novo. O que vai acontecer? O pessoal vai tirar o dinheiro da renda fixa e vai para ações. E aí, em momentos de crise, principalmente, as pessoas tiram o dinheiro de ações, tiram o dinheiro de tudo e vai para onde? Vai para ouro, né? Então, assim, você vê que são momentos, né? E cada momento, um ativo ele performa melhor do que o outro. Qual que é a melhor estratégia? Você ter todos os ativos. Então, em cada momento, você vai estar ganhando com um, né? E no longo prazo, tendo bons ativos, e o ouro faz parte disso, você vai ter essa valorização aí no longo prazo, né? Então, é sempre a pessoa entender dessa maneira aí que fica tudo mais simples para ela, né? Momentos e ativos. Não, sim, igual você comentou aí, encher a cesta de vários produtos, né? Colocar vários produtos. Por exemplo, uma pergunta, esses tempos atrás, uma pessoa me perguntou se era melhor investir ouro ou comprar um apartamento. Eu falei, se é o primeiro que você vai comprar, eu falei, porque eu vou casar e é melhor eu comprar ouro ou comprar apartamento? Comprar apartamento, lógico. Porque o primeiro bem que a pessoa deve ter é a sua moradia. É o bem Legal. mais gracioso, mais assim, dá orgulho da pessoa ter a casa própria dele, né? Depois ele vai investir em ouro, investir nas coisas parecidas. Por exemplo, agora no momento do mercado, o nosso juro está muito alto. Então, como é que vamos pensar um pouquinho no mercado imobiliário que estava esquentando um pouco? Eu acho que ele começa a dar uma esfriadinha. Por quê? Quem vai financiar está muito caro. Tá Vai, caro. vai pagar aí 12, 13, 15% ao ano de juros. Então o cara não vai emprestar. Ele fala, não quero emprestar dinheiro para comprar o imóvel. E, contrapartida, se eu comprar o imóvel como negócio para colocar para alugar, eu vou pegar 0,5% do valor de renda do imóvel. E se eu aplicar, eu vou pegar 0,81%. Então, acaba complicando um pouquinho para quem tem essa Sim. leitura de investimento. Então, hoje, se uma pessoa tem uma leitura de investimento, ele não vai comprar um apartamento e financiar no banco, porque ele vai tirar um dinheiro que ele está ganhando e vai pagar um juro muito alto daquele dinheiro. Então, esses comparativos que a pessoa faz assim sobre a questão imobiliária, sobre a questão do ouro e ações, então mas existe também os investimentos imobiliários, né? Para a pessoa também criar uma pequena carteira do meio imobiliário para poder se resguardar também, acredito lá, vamos lá, coloca um pouquinho também. Agora, você tem quantos anos? Eu tô com 32, eu tô meio velho já. Eu não pareço muito não, mas eu tô com 32 já. Não tá velho, não, tá jovem aí, tá na flor da idade aí. O que é importante também, quando você fala de investimento com as pessoas, os jovens principalmente, que eu acho que o seu público é bastante jovem, eles se preocupam também, peraí, eu sei que investir é um bom negócio, mas como ganhar o dinheiro, né? É, Como ganhar o dinheiro? Eu costumo dizer para as pessoas que a preocupação não é como ganhar, é como gastar. Como é que um cara que catava papel na rua, ele ficou rico? Ele não ficou rico ganhando dinheiro vendendo papel. Ele é, ficou rico da forma que ele gastou o dinheiro que ele comprou aquele papel. Como é que ele fez com aquele dinheiro? Como é que ele investiu?
Uma vez eu tinha no sítio lá, eu tinha uma mulher, uma moça, uma jovem, que falou para mim, filha do caseiro, que cuidava do sítio. Falou, seu Juarez, por que meu pai trabalha tanto a vida inteira e meu pai nunca tem nada? Meu pai sempre está assim, numa dificuldade danada. Eu peguei e falei assim, começa a reparar seu pai. Começa a reparar como é que seu pai anda fazendo. Ó, o seu pai tem ali ó, um negocinho de cortar cana, ele tem um negocinho ali de moer milho, ele tem um negócio ali que é para cortar não sei o quê, outro não sei o quê, e seu pai gosta de cavalo. Seu pai não tem nada ali que serve para cuidar de cavalo. Então ele troca uma coisa a troco de outra, que não tem serventia para ele, ele faz vários escambos assim, que Não gera um valor, né? não é o objetivo dele. Então ele sempre está achando que alguma coisa diferente vai dar algum resultado para ele. Agora, se ele, por acaso, tudo que ele pegasse, em vez de comprar aquela máquina velha ali, agora comprou uma televisão de não sei que tamanho, ela sabe que é essa televisão antiga, comprou essa televisão, para quê essa televisão? Agora, se ele tivesse pego né, todo esse dinheiro dele e comprado o cavalo, coisa que ele gosta de criar, comprado o cavalo. Um cavalo pequeno, o médico, cuidar do cavalo, vendido o cavalo. E porque ele gosta de cavalo, mais do que ele menos investe no que ele conhece, que é o cavalo. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas criam um foco. Se você tem uma ideia de juntar 100 mil reais para o seu negócio, até você juntar os 100 mil reais para rodar o seu negócio, uma bicicleta que vale 30 mil, você pagar 1.000 nela, tá caro. Porque você não chegou no seu objetivo ainda. Mas depois que você juntou os seus 100 mil reais, você já está lá com os seus 180. Uma bicicleta vale 1.000. Você paga 50 nela, ela está barata. Porque não atrapalhou o seu investimento, não atrapalhou o seu objetivo. Então, e uma pessoa comenta assim, às vezes, espera aí, eu trabalho, eu ganho 1.000 reais por mês, como é que eu vou juntar dinheiro? Desde que você tenha capacidade mental de pensar, você tem capacidade de juntar o seu dinheiro, capacidade de ter o que você quer. Tem pessoas que não têm braço, não têm perna, mas têm a capacidade de pensamento. Ele tem a capacidade de fazer aquilo gerar alguma coisa. Basta ele ter foco, ele pensar no objetivo dele, que ele acaba chegando em algum lugar, com certeza. Muito bom. Juarez, cara, você encerrou de uma forma muito boa, né? Além de falar de ouro, você trouxe uma mensagem, né? Que todo mundo consegue, sim. Basta ter foco, né? Persistência, né? E não desistir do seu sonho. Se você tem o foco, galera, vai para cima. Porque aquela velha máxima dos investidores, né? Não importa o quanto você ganha, sim, como você gasta, né? O quanto que você gasta. Sim. Não adianta você ganhar 1 milhão e gastar 2 milhões por mês, que você vai ficar quebrado, né? Então não é porque o cara ganha 1 milhão que ele é rico. E sim o quanto ele consegue investir, ou poupar, ou investir em algo que vai gerar valor no futuro, né? Então todo mundo tem essa capacidade. É difícil. Eu também comecei investindo bem pouco. Comecei no Brasil, né? Hoje cheguei aqui na Arábia, graças ao esforço. Você também está aí hoje na Ourominas, graças ao seu esforço, capacidade. E todo mundo consegue, né? Basta não desistir. O importante é nunca desistir, né, Juarez? Foi muito bom. Sim. Gostei muito do bate-papo. A gente esclareceu várias dúvidas. Se vocês mandarem outras dúvidas depois, eu vou entrar em contato com o Juarez. Peço para ele tirar qualquer dúvida técnica, né? Sigam aí a Ourominas, né? Sigam não somente a Ourominas, o perfil do Juarez, se ele também tiver um perfil dele pessoal, se ele quiser, sigam ele também, né? E baixem o aplicativo do Ourominas. Eu vou baixar para ver como funciona o aplicativo e o site, né? E eu já vou comprar para minha mãe aí uma barrinha que eu achei muito boa, aquela barrinha lá. Já vou comprar e mandar para ela. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Hermes. É um geólogo muito renomado lá no Mato Grosso, uma pessoa muito bacana, muito legal, especial. Um grande abraço para ele que está acompanhando a gente aí. Show de bola. Abraço para ele. E, Juarez, quer encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Deixar algum contato? A live aí de você e o meu canal vai estar sempre aberto à disposição para a gente fazer novas conversas. Foi muito legal. Aprendi bastante com você, né, também. E essa mensagem no final aí me deu até um ânimo a mais aí. Brigadão, viu? Tem um ditadinho que eu sempre falo: não deixe que a lembrança do passado e a incerteza do futuro te tire o ânimo de hoje, tá?
do presente. Sempre Show isso. de bola. Ó, eu vou ver se eu consigo mandar aí para a Arábia um cartão. Que isso, de não? presente. Não, vou te mandar. Eu vou te mandar. Você manda o endereço aí da onde você está, que eu vou fazer com que chegue aí uma barrinha dessa para você. Perfeito. Obrigado demais, Tá bom? viu? Com certeza. Meu canal vai estar sempre aberto aí. Quem sabe a gente volta mais pra frente e retornar, né? Como é que tá o movimento do ouro, né? Se é um momento bom ou não. Com certeza a gente vai fazer uma outra live que ficou muito boa e muito esclarecedora. Tá bom. Obrigadão, Tá viu, bom. Juarez? Eu que agradeço, tá? Sucesso aí Muito nas obrigado. Arábias aí. Se Deus quiser, uma hora que eu for aí, eu te procuro pra gente bater Me um papo. procura que eu tô à disposição, que as portas estarão abertas para vocês. Te buscam até no aeroporto. Tá bom. Um abraço a todos Obrigadão. aí. Fique com Deus, tá, meu irmão? Valeu, gente. Vou deixar a live gravada para vocês assistirem depois, beleza? Valeu, galera. Qualquer dúvida, tô à disposição aí. É só me mandar mensagem. Valeu, primos. Valeu, primos e primas. Tamo junto, Juarez. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.